populações, redução das equipes de trabalho, aumento da demanda, redução ou fechamento de postos de trabalho para assistentes sociais. Então, falta de abertura de concursos públicos, a própria precarização de trabalho nas organizações sociais, fechamento de cursos de serviço social e baixa procura por docentes, enfim, vai abarcando fora todos os embates, o rebatimento que isso tem para a classe trabalhadora, e os assistentes sociais inseridos aí nesse contexto. A gente sabe que fazer enfrentamento não está fácil, Então, acho que a Fernanda colocou, Fernanda? Cadê a Fernanda? A Fernanda colocou de que nem sempre mobilizar as pessoas, e fortalecer o movimento social nem sempre é uma tarefa fácil. Primeiro porque nós, brasileiros e brasileiras, a gente não tem essa cultura de mobilização e de luta no nosso histórico, de formação desse país. Então isso já vem lá de trás. Mas enfim, ainda com a resistência dos movimentos sociais que vem acontecendo, há algumas possibilidades de enfrentamento. Eu falo isso muito da realidade que eu vivo de Guarulhos. Que a gente pode até perder, mas a gente perde com dignidade. A gente briga, bate, denuncia, E São Paulo também, vira e mexe a todos os movimentos sociais ali de São Paulo. 5 minutos. Estratégia de enfrentamento para os assistentes sociais. Então, primeiro, os assistentes sociais assumirem-se como trabalhadores, como classe trabalhadora, e somar na luta de classes. Ainda tem colegas assistentes sociais que acham que elas não pertencem à classe trabalhadora. Elas são outra coisa, não sei o quê. Mas elas acham que elas não pertencem à classe trabalhadora. Atuação militante, criando espaços para debates e problematização da conjuntura social e política com as usuários dos serviços sociais. Isso parece difícil, lá no CRAS, lá na saúde, lá na Previdência. A gente fez um debate há pouco tempo no INSS lá de Guarulhos, com as mulheres seguradas, foi bem bacana o debate. E assim, a gente percebe que os usuários dos serviços, de modo geral, buscam esse debate, querem esse debate, anseiam por esse debate. Não querem só o benefício, não querem só participar de um grupo lá de alguma coisa. Esse debate pode sim fazer parte do cotidiano do nosso trabalho, porque vai dar voz para muitos usuários que a gente acha que não tem voz, e tem sim. Tem muita consciência crítica, muito pensamento crítico nos usuários dos serviços, das políticas sociais. Então, nós assistentes sociais, a gente perde uma oportunidade absurda de ampliar esse debate para o campo da população usuária. A gente fica só aqui, entre a gente, muitas vezes. Fortalecer o controle social por meio da ocupação de cargos de conselheiros e conselheiras, compor movimentos sociais e sindicatos com vistas a fortalecer o protagonismo da classe trabalhadora, combater o conservadorismo atuando contra o racismo, o sexismo, a misoginia, a LGBTfobia, a judicialização e criminalização da pobreza e dos movimentos sociais, entre outros. Defesa intransigente dos direitos humanos e dos princípios do Código de Ética Profissional. Fortalecimento do projeto ético-político da profissão em busca de uma sociedade mais justa e igualitária para todas e todos. Então, pessoal, do ponto de vista da saúde, a gente percebe que a luta não cessa. Assim como a disputa entre público e privado nunca cessou, as lutas sociais, fortalecimento da classe trabalhadora, não pode cessar. Isso é constante, todo dia, toda hora, e é isso. Obrigada. Obrigado, Maria.
gostaria de passar a palavra para a professora Marinete. Boa tarde a todos e todas, boa tarde aos companheiros e companheiras da mesa. Registro meu agradecimento, ao CRES São Paulo, a seccional aqui de São José dos Campos, pelo convite. É um prazer estar aqui e rever queridos colegas, como já encontrei mais cedo hoje, os colegas do INSS. Eu trabalho no INSS há 32 anos, fiz agora em abril. E a gente está aqui falando um pouco, discutindo coletivamente, refletindo junto com vocês sobre esse momento tão difícil que a gente vem passando e o que isso reflete no nosso trabalho cotidiano. Eu acho que cada vez mais a gente precisa ter esses espaços, até para a gente conseguir não ter a sensação de que estamos sozinhos numa agência ou numa unidade de saúde ou num CRAS, muitas vezes isolados da equipe, muitas vezes sem conseguir nem reunir a equipe, numa conjuntura que tenta naturalizar para a gente a perda de direitos, que tenta responsabilizar o trabalhador pela sua própria proteção social, que tenta nos impor a criminalização da pobreza, que tenta achar que é natural o tão propagado déficit da previdência social. A gente vê a mídia já colocando isso como se não pudesse questionar. Então, numa conjuntura dessas, que a retração de direitos cada vez mais está presente, nós, como trabalhadores e trabalhadoras, que está na ponta das políticas sociais, nós temos que estar cada vez mais unidos, fortes, nesse sentido de, primeiro, de não adoecer nesses espaços, e segundo, para a gente poder ver, dentro de conjunturas adversas, quais são as possibilidades possíveis e as escolhas possíveis. Eu acho que a gente tem que ter muitos desafios nesse sentido. A tarefa que me foi pedida aqui é trazer esse debate, conforme a colega Maria colocou, dentro de uma concepção de totalidade. A gente vai estar focando mais a previdência, mas a gente não pode fazer nenhum debate desse sem discutir a totalidade, sem ver o cenário que a gente está passando, sem trabalhar a relação capital-trabalho. A relação capital-trabalho que na conjuntura atual cada vez mais disputa o fundo público, as mudanças do mundo do trabalho, o papel do Estado nesse contexto, como sinaliza a Beth Mota, cada vez mais emblemáticos, e a gente analisar o meu trabalho lá no dia a dia, no simples atendimento ao usuário. Se eu não fizer essa conexão com o todo, eu me perco no meu trabalho cotidiano. Eu posso virar um bom tecnicista, eu posso cumprir o que aquela política pública peça que eu cumpra na sua operacionalização, mas eu posso não estar fazendo serviço social. E o meu trabalho pode ser perfeitamente substituído por um bom técnico administrativo. Então, eu acho que esse desafio a gente tem que estar muito atento. A necessidade de relacionar o meu cotidiano com a discussão macro é fundamental. A gente muitas vezes ouve dizer no dia a dia, no senso comum, e eu gosto muito de falar essa situação que eu vivenciei, que a gente às vezes ouve, a teoria é uma coisa e a prática é outra. E aí, o dia que a gente achar isso, eu me lembro muito de uma professora que eu tive de metodologia no terceiro período da faculdade da UF de Campos, a querida professora Lisete, que ela falava assim: o dia que a gente achar que teoria é uma coisa e prática é outra, a gente não conhece a teoria e estamos fazendo uma péssima prática. Então, a gente tem que estar alimentado o tempo todo, cotidianamente, com essa análise, porque a gente tem uma concepção por trás, a gente pode até não saber, mas no meu trabalho cotidiano eu tenho uma concepção de pobreza que eu adoto, eu tenho uma concepção de direito que eu adoto, eu tenho uma concepção de seguridade, uma concepção de assistência, de saúde, de previdência, enfim, de todas as grandes concepções que a gente atua, de necessidades básicas, para a gente não achar que é natural, porque eu não tenho, de repente, num plantão da assistência social, condições de liberar uma cesta básica, a gente passa que é natural achar que eu tenho que estar lá fazendo a seletividade. Ou, muitas vezes, quando a gente recebe uma demanda da saúde, da previdência, que exige o nosso pronunciamento técnico, que exige que a gente emita a nossa opinião profissional, seja num parecer social, seja numa avaliação social, e aí, gente, por mais difícil que esteja a conjuntura, é eu comigo ali naquele espaço, como é que eu me comporto diante disso? Essa emissão da minha opinião, que vai impactar na vida de um usuário, eu estou me prendendo a que concepção de direitos? Eu vou além do direito legal,
eu me pendo apenas na legislação daquela política. Então, assim, eu acho que são desafios e escolhas que essas conjunturas cada vez mais adversas também nos levam a reafirmar cada vez mais os nossos princípios, né? Nós não estamos numa profissão por acaso. Essa profissão ela tem um limite da divisão social técnica do trabalho. Nós não somos salvadores da pátria, como também coloca a professora Marilda, né? Nós também não temos que ter visão fatalista, mas a gente fica muito preocupado quando a gente, né, discute com os colegas que nas gestões das políticas principalmente, a vinda de demandas cada vez mais para o profissional de serviço social, muito de cumprimento de tarefas, né? E muito de sem questionar o porquê daquela tarefa. Então é uma confusão muito grande entre operacionalizar aquela política e competências e atribuições profissionais. Então, quando a gente está falando aqui hoje, por exemplo, da Seguridade Social, que desde, né, com a conquista de 88, com a conquista de 1988 da Constituição, avançou quando trouxe o tripé da Seguridade, Saúde, Assistência e Previdência. Mas que esse conjunto, né, de assistente social no Brasil, desde 2000, defende, como a Maria colocou, a Carta de Maceió, que diz que a seguridade que a gente defende vai além das 3 políticas, e também entendida a seguridade como um fenômeno que tem que ser historicizado, tem que ser contextualizado, tem que ter a correlação de força presente. Então a gente não pode achar que nada está dado mesmo numa conjuntura dessa diversa, né? E aí nesse foco, falar hoje da Previdência Social, que desde a década de 90 está na bola da vez, não é só de hoje, né? E aí a gente concorda com a Lúcia Lopes, com vários outros estudiosos, quando diz que é contra a reforma da Previdência. Ela não está acontecendo no governo Temer, ela está acontecendo desde o governo Collor, né? Desde 91, logo assim que saiu a Constituição, em 91, 3 anos depois, ela já veio cortando direitos no que pôde na lei que regulamenta o plano de benefícios, já aumentou a carência naquela época para a aposentadoria por idade. O que pôde fazer sem mexer na Constituição já fez. E no governo Fernando Henrique foi uma coisa muito mais elaborada, né? Dentro do INSS a gente costumava dizer que a gente não estava lidando com amadores, né? Quando mexia na medida provisória no mesmo dia, saía todas as mudanças dos atos normativos menores, desde o memorando de orientação. Era toda uma proposta, né, de como direcionar o aparelho do Estado, e esse aparelho do Estado tinha que ser enxuto gerencial, na lógica da eficiência e da eficácia, modelo Brescia Pereira, né? E o INSS, nessa conjuntura de 90, com a lógica da contra-reforma da Previdência, né, que foi em todo o processo, mas culminou em 98, com a PEC na época, que restringiu o acesso ainda maior, né, tirando, por exemplo, o grande ataque alguns dos grandes ataques, por exemplo, na década de 90, foi a forma de salário das aposentadorias, né? Porque ela estava prevista dentro da Constituição, que pegava os 3 últimos anos. E a PEC retira isso na década de 90 com a emenda 20 e coloca para lei complementar. E aí, cada dia que passa, a gente fica vulnerável. Uma hora é o fator previdenciário, outra hora mexe com a forma de cálculo lá, outra hora mexe com a pensão cá, porque não precisa de mexer na Constituição, basta mexer em medidas provisórias. Então, a gente vê a fragilidade que acontece, né, durante todo esse período, mas principalmente também, e no governo Lula, a gente percebe também que a reforma da Previdência continua, mas continua com foco mais nos servidores públicos, né, enquanto que no governo Fernando Henrique foi mais nos trabalhadores do regime geral da Previdência. E a agudização que a gente viu agora no governo Temer, onde mais uma vez a gente tem um processo da contra-reforma da Previdência levado aos extremos, mas não iniciado no governo Temer. Não podemos esquecer, né, que foi no governo anterior que 2 medidas provisórias saíram, né, a 664 e a 665, que hoje transformaram em legislações, onde atacaram os direitos da pensão por morte, né, do auxílio-reclusão, do seguro-desemprego, né, e toda a lógica do fórum, do debate, do discurso do déficit, né, porque nenhum governo enfrentou essa falácia de dizer que tudo vai acontecer, tudo vai quebrar, porque a Previdência é grande deficitária. É um total desrespeito ao debate transparente, é um total desrespeito às fontes de instituições tão respeitadas quanto a FIP.
Não somos nós que estamos falando que não existe déficit da Previdência, é a Associação Nacional dos Fiscais da Previdência, que anualmente, né, joga e analisa os dados. E apesar de tudo que fizeram, a Seguridade Social, né, compondo todo o orçamento previsto na Constituição Federal, porque a Constituição Federal ela foi responsável quando ela definiu a base de custeio da Seguridade Social, né, quando ela definiu que não é só a contribuição do patrão e do empregado, mas é também o lucro das empresas, é também o CONFINS, é também o PIS, então várias outras fontes de custeio previstas constitucionalmente. O governo e a mídia fazem solenemente questões de ignorar. Então, aponta o déficit porque não considera toda a fonte de custeio na análise, toda a fonte de financiamento na análise. Só considera a contribuição do patrão e do empregado. E mesmo nessa contribuição do patrão e do empregado, também não considera as isenções fiscais, que é outro grande, né, uma grande renúncia que foi feita no governo, a partir do governo Dilma, onde historicamente a relação da Previdência, o patrão contribuía sobre a folha de pagamento, o empregador sobre a folha de pagamento e o empregado também. E isso quebra de forma muito sutil, muito leve, quase sem nenhum alarde, com vários segmentos econômicos no governo Dilma, onde através de atos internos, medida provisória, vários segmentos como construção civil, como comunicação, né, como metalurgia, foi tirando que o empregador não precisava pagar a Previdência sobre a folha de pagamento dos seus empregados. E isso, gente, é uma renúncia fiscal apontada pela FIP de muito, mas muito dinheiro, que com certeza ninguém discute isso em relação à questão do déficit, né? E outra coisa, se você não tem como ter o recurso para bancar as aposentadorias e pensões, a saúde e a assistência, como que você coloca a renúncia fiscal para os grandes empresários com o argumento de que isso está sendo feito para gerar emprego? Mas em nenhum momento se fez nenhuma forma de controle, inclusive sobre a quantidade de empregos que foram gerados. Agora, sobre o trabalhador, né, que esse trabalhador assalariado no dia a dia da Previdência Social, esse trabalhador, sim, é cada vez mais vigiado pelos sistemas de controle, né, é cada vez mais chamados, usuário da assistência, né, e pasmem, né, a gente teve situações alguns anos atrás, que não estou colocando aqui nenhuma contradição em relação aos atos que tem que ter de controle da verba pública. Mas você chamar, por exemplo, um usuário do BPC, né, como aconteceu uns anos atrás, porque cruzaram Renavan com CNPJ e com IPVA, e convocar um trabalhador, um idoso de 76 anos, para comparecer a uma agência do INSS, porque foi descoberto que ele tinha um Fusquinha 76 no nome dele, né? E ao mesmo tempo não fazer um controle em cima desse empregador que deixou de pagar a Previdência com a isenção fiscal e ao mesmo tempo não gerou um emprego, porque não foi controlado um emprego. Essa nossa visão a gente tem que ter no nosso trabalho cotidiano, porque senão a gente acha que é normal mesmo convocar o trabalhador para saber se ele tem um Fusquinha, se não tem um Fusquinha, e por aí vai. Então, assim, esse posicionamento que a gente tem enquanto profissional diante do que é nos colocado, principalmente nas demandas de trabalho, se a gente não tiver essa discussão mais macro, a gente acaba sendo meramente executor de tarefas de controle da população usuária, sim, né? Porque é o que a gente está vendo todo dia nas nossas políticas, né? A gente está vendo um Cádio único hoje, cruzando com o BTC, né? Não com preocupação de ampliar direitos, mas para saber lá, inclusive considerando uma outra aberração que saiu agora nos atos internos, porque ferindo claramente a LOAS, dizendo claramente ali que doação que uma pessoa informa lá no cadastro único, né, ele pode ser considerado como renda na análise do PPC. Então isso tem gerado uma afronta à legalidade, inclusive, dessa ação, né? Então nós não estamos lidando só com governos autoritários que não estão aí com trabalhadores, nós estamos lidando com governos que não estão respeitando legislações básicas, que estão legislando através de portarias, contrariando leis. E a nossa reação, ela tem que ser mais orgânica, ela tem que ser mais publicizada, porque muitas vezes nós não precisamos estar dentro da Constituição fazendo revolução, mas muitas vezes essas informações não chegam minimamente, por exemplo, aos conselhos de direito, aos conselhos das políticas, né, para poder uma forma de contribuir para esse debate.
Então, não é porque só a gente não quer, não, e não é porque nós somos competentes. É porque nós estamos vivendo, em muitas situações, dentro do nosso espaço de trabalho, verdadeiros controles do processo de trabalho, né? Verdadeiros questionamentos quanto às atribuições desenvolvidas. No INSS, por exemplo, nós temos, eu estava conversando com as colegas mais cedo, nós temos o que é positivo, que a gente está uma instituição única, então a capacidade da gente se comunicar é bem maior, né, do que nas políticas, por exemplo, de saúde e assistência que está municipalizada, e aí há uma dispersão muito grande, até com essas diversas formas de contrato, né, a questão mesmo da precarização das relações de trabalho, que influencia muito na organização, mas nós estamos vivendo, de um lado, a possibilidade de organização do serviço social, por exemplo, dentro da Previdência, mas, por outro lado, nunca sofremos ataques tão grosseiros e rasteiros. Grosseiros e rasteiros, que eu estou dizendo assim, não só do controle do processo de trabalho, como os outros trabalhadores. Que você hoje, por exemplo, se eu estou atendendo um usuário da minha agência, né, lá a minha gerência liga se eu estou demorando 2 horas com esse usuário, 1 hora. Peraí, sabe por quê? Tem um controle lá pelo tempo, eu puxei a senha, e alguém olha e fala assim, ó, está demorando muito, tem gente aí, mas não está preocupado com o usuário, não. Está preocupado, sabe por quê? Que se a agência ficar muito tempo com determinado de atendimento, isso vai influenciar na gratificação dos servidores, porque essa gratificação ela é variável conforme 200 mil indicadores que se tem que cumprir. E um dos indicadores é o tempo de atendimento do usuário. Né? Então, assim, a gente está vivendo um processo de trabalho doentio, onde é muito mais fácil eu ficar com raiva do meu colega do lado, porque ele está lá atendendo uma pessoa bem e está demorando meia hora, quando aquele atendimento tem que ser feito em 15 minutos. E aí eu coloco a culpa nele, porque eu vou perder a minha gratificação por conta dele. Então, é esse processo de trabalho doentio, a gente está hoje no tal modelo gerencial que lá atrás o Bresser Pereira falava da eficácia e da eficiência. E do modelo gerencial que diz o seguinte, com essa lógica do seguro, com essa lógica da gente o capital financeiro, cada vez mais querendo consumir a renda do trabalho, e aí a expansão dos fundos de pensão privado, né, não foi à toa que toda essa pressão em cima do servidor público no governo anterior foi nada mais, nada menos do que para criar as previdências complementares para o servidor público, né, como é em âmbito federal o FUNPRESP, e aqui em São Paulo tem também, né, já tem a previdência, inclusive considerada pelos gestores como muito exitosa no estado de São Paulo, que é uma das primeiras do Brasil complementar. E nessa linha é o quê? Na época do FUNPRES, hoje eu não sei, porque não teve muita adesão diante de muita resistência dos servidores, mas o que se falava era que poderia movimentar o mesmo capital do PIB brasileiro, só com a previdência complementar dos servidores públicos federais. Então, gente, esse ataque à previdência pública, ela tem uma lógica, né? Se eu tenho uma previdência pública de qualidade, se eu ofereço uma gama de benefícios, por que eu vou migrar para uma previdência privada? E aí, nesse contexto, a gente tem que dizer o ataque, mais do que nunca agora, os benefícios por incapacidade. Vocês já viram alguma previdência privada, a não ser do regime próprio, complementar, né, de um regime próprio, oferecer, por exemplo, benefícios no seguro da vida Bradesco, aí, oferecer benefícios temporários por incapacidade, como é o auxílio-doença? Não tem. Eles podem ter o pecúlio no caso de invalidez, uma coisa específica. Agora, não tem. E a gente percebe o quê? A gente percebe cada vez mais um controle em cima dos gastos do auxílio-doença e uma mídia que coloca, por exemplo, nesses processos revisionais que estão acontecendo, um corte de mais de 80%. Mas sem explicar para a população que esse corte de mais de 80% tem uma lógica perversa por trás. Eu não estou dizendo que todo mundo que está fazendo revisão de benefício pela perícia médica está sendo cortado de forma irresponsável. Mas eu posso dizer para vocês com tranquilidade que esse corte de 80% não é porque tinha trabalhadores armando, não. Os trabalhadores estavam lá em auxílio-doença porque passou por uma perícia judicial, em sua maioria, porque essa primeira fase foi perícia judicial, foram os processos judiciais, e que a Previdência e o INSS, por não ter competência de gestão e condições também de gestão, não fez o processo revisional. Mas também estamos lidando com trabalhadores que muitas vezes numa agência do INSS só tem o serviço social para buscar, que estão desesperados. Eu estava comentando com as meninas. Ontem eu atendi um trabalhador na minha agência com ameaça de prisão, de pensão por morte, de pensão de alimentos dos filhos, estava 7 anos em auxílio-doença,
e aí ele estava aguardando uma cirurgia, depois de um acidente de trabalho, ele estava aguardando uma cirurgia do SUS, pelo INTO do Rio, né? E aí essa cirurgia não sai, a perícia deu alta, mas deu alta porque a condição de saúde dele mudou? Não, deu alta porque vai ficar bancando o SUS que não tem cirurgia. Aí o trabalhador é chamado lá na polícia, a mulher denuncia porque está sem pagar a pensão de alimentos. Então, assim, é esses dramas cotidianos que a gente lida, né? E a gente lida na Previdência, a gente lida na assistência, e se a gente não tiver muita firmeza da gente, nesses momentos difíceis, de embate, né, a gente reafirmar os nossos princípios éticos políticos, a gente reafirmar a necessidade de que, para a gente desvendar o real, a gente tem que estudar as 3 dimensões, né? A dimensão teórico-ontológica, a direção ética, política, a direção técnica, operacional, para a gente não se deixar levar pelo tecnicismo, não ficar deslumbrado, porque hoje eu estou num recurso aqui que eu vou acessar o prontuário eletrônico X e Y, a questão do sigilo profissional, né? Cada vez mais a gente muitas vezes vê gestores banalizando o sigilo profissional, a vida do usuário sendo exposta, né, seja eletronicamente, seja nos espaços cotidianos das agências, dos postos de saúde, dos CRAs e de outros espaços operacionais. Então, é nesse momento que, quando a gente está aqui, né, refletindo sobre tudo isso, que a gente tem que ter muita clareza de dizer, que a gente tem que ser muito firme, de dizer que a gente não concorda, né, com a contra-reforma da Previdência. Uma contra-reforma, gente, que está propondo o seguinte, só para passar assim, muito rapidamente, um discurso, né? Qual o discurso que eles estão usando? O envelhecimento, né? A população está vivendo mais, logo a lógica é o seguinte, tira o direito da população. A população envelhecer com dignidade é uma opção de uma sociedade avançada, né? Não pode ser um problema, então vamos tirar o direito porque a pessoa está vivendo mais. Outro discurso, o trabalhador rural é um peso na Previdência Social porque não contribui para a Previdência. É uma falácia. O trabalhador rural, tardiamente, ele foi reconhecido como trabalhador de direito a partir de 71, de forma precária, né, com benefício de meio salário mínimo. Só a Constituição de 88 é que resgatou. E outra coisa, o trabalhador rural contribui para a Previdência, sim. Ele tem uma contribuição diferenciada, dependendo do tipo de trabalhador rural. Nós temos o trabalhador rural empregado, que contribui como qualquer outro trabalhador. Nós temos o trabalhador rural autônomo, que é aquele que faz uma capina para um hoje, faz uma cerca para outra amanhã. Se ele não tiver contribuição previdenciária, ele não aposenta. E nós temos o segurado especial, que é um outro tipo de trabalhador rural, que é o pequeno produtor rural de assentamentos rurais, que não tem empregado, que vive da economia familiar, que é um outro tipo de segurado, e ele contribui, ele planta para a sua própria sobrevivência, né? Não pode nem ter um empregado, só em período de entre-safra. E esse trabalhador rural, que a gente chama de segurado especial, assim como o trabalhador rural e os pescadores, ele tem uma contribuição previdenciária diferenciada. Ele contribui em cima da hora que ele vende o seu produto. Se ele bota um leite na cooperativa, ele desconta 2,1% em cima dessa contribuição. Então, quando a gente ouve essa falácia que o trabalhador rural é responsável pelo rombo da Previdência, nós também temos que estar muito legitimados de conhecer a legislação para poder não fazer que esse trabalhador rural se sinta culpado, porque muitas vezes ele chega lá, eu não paguei porque eu não pude. Né? Como que alguém que não tem ainda uma estrutura familiar de venda do seu produto, que muitas vezes planta para sobreviver, vai conseguir pagar R$113 mensais de previdência? E a PEC 287 coloca que agora ele vai ter que contribuir. Né? A PEC 287 falou que ele vai ter que ter só de 20 anos de contribuição, que hoje exige 15. Então, depois de muita pressão em cima disso, é que no substitutivo da PEC conseguiu reduzir um pouco, voltar para 15 anos, mas ainda assim atrelar a contribuição individual, que hoje é a lógica da economia familiar. E mesmo com essa linha do trabalhador rural, ele não precisa pagar a previdência mensalmente em cima como os outros trabalhadores, mas ele precisa comprovar o vínculo com a terra de forma produtiva, que é um outro parto que a gente vê dentro das agências da Previdência para ele conseguir essa documentação. Porque muitas vezes está lá na terra todo dia, mas não tem nada para comprovar essa relação com a terra, a não ser o documento da terra. Então, assim, são situações muito difíceis e que aí nos tentam mostrar que não é o déficit da Previdência, não é a isenção fiscal, não é a sonegação fiscal, não é o ADRU, né? Porque se você está em crise dizendo que não tem recursos para a Seguridade Social, como que o governo Temer aprova já a proposta do governo Dilma
passar de 20% para 30%, por exemplo, a desvinculação da Receita da União. A desvinculação da Receita da União permite que o governo tire 30% do orçamento da Seguridade Social para ser usado em outras despesas que não sejam Seguridade Social. Então, se você está em crise que não tem recurso, como que você autoriza o aumento para desvincular maior número de receita? Olha a contradição aí. Mas isso é naturalizado, né? E a Anfipre mostra que mesmo com a DRU, mesmo com as isenções fiscais, mesmo com tudo isso, ainda assim a Previdência não é deficitária. E a Seguridade não é deficitária, desculpa, porque a Seguridade, né, envolvendo os 3 orçamentos. E aí, só para concluir, que eu tenho aqui 5 minutos, uma outra situação muito dura que a Contra-Reforma está apresentando é a questão de acabar com o aumento da carência para as aposentadorias por idade. Porque hoje nós temos 2 tipos de aposentadoria, vários tipos, por invalidez, por especial, né, especial é quem trabalha sob área de risco, mas a especial, durante muitos anos, praticamente nenhum trabalhador consegue só para especial, ele consegue alguns períodos sobre especial, que hoje quem enquadra a área de risco é a perícia médica. Mas, independente disso, nós temos a proposta mais gritante, que é acabar hoje com a aposentadoria por idade que existe, que hoje existe a aposentadoria por idade para mulher 60 anos e homem 65, com a contribuição no mínimo de 15 anos, aí a pessoa pode aposentar e já sai na faixa de 85%, que é 70% cada ano trabalhado. E a aposentadoria com tempo de contribuição, que é 30 anos mulher e 35 homem, né, independente da idade. Mas se completar 55 anos de idade, aí não entra o fator previdenciário. Qual é a proposta da PEC? Acaba a aposentadoria por idade que existe hoje, acaba a aposentadoria por tempo de contribuição que existe hoje e fica uma coisa só. Essa coisa só é o seguinte: no mínimo 65 anos de idade e no mínimo 25 anos de contribuição. O 25 anos de contribuição foi feito um estudo por assessores de parlamentar que diz o seguinte: se essa regra de 25 anos de contribuição fosse aplicada hoje com as aposentadorias por idade existentes no ano de 2015, de 10 trabalhadores que se aposentaram por idade, apenas 2 iriam conseguir. Ou seja, 8 ficariam de fora. Se essa regra passar, a aposentadoria por idade, gente, mais de 80% dos usuários, dos segurados que é aposentadoria por idade, ganha um salário mínimo. Porque é aquele trabalhador que está na rotatividade, que está na informalidade, que é uma luta para conseguir chegar aos 15 anos, apesar de ter trabalhado desde que nasceu. Então é esse trabalhador que vai ser atingido, além dos outros todos, mas esse é mais penalizado. E se ele não conseguir se aposentar, o BPC, a proposta é que também aumente a idade, porque também está na PEC, aumento da idade do BPC, o argumento de que ter o BPC desestimula a contribuição. Né? E aí, como diz a professora Berenice Couto, ninguém fica sentado numa calçada, né, a vida toda esperando chegar a 65 anos para ir numa agência do INSS requerer o BPC. A gente sabe que a população trabalha muito e não tem os seus direitos reconhecidos. Então, resistir à PEC 287 e resistir o substitutivo dela também, que piora muito para o servidor público, inclusive, é dizer o seguinte, que a gente não acha que esse campo está dado. É um campo de disputa ainda. E só recuou um pouco em algumas coisas do substitutivo, meramente pela resistência que ainda conseguiu travar. Nós tivemos, talvez, em relação à reforma da Previdência, o que conseguiu aglutinar a resistência de todas as forças de esquerda, dos movimentos sociais, como teve aquela repressão enorme que teve lá em Brasília, mas assim, foi a luta pela Previdência e a reforma trabalhista que conseguiu aglutinar os trabalhadores. Então o caminho ainda é esse, que não tem outro. Ou consegue minimamente avançar nesse pique, aí a Maria reforça muito a importância de discutir com os usuários, de fortalecer o nosso trabalho dentro de qualquer espaço de controle social, de movimentos sociais, o que significa, o que representa, né, essas mudanças, e acabar com essa lógica, contribuir para acabar com essa lógica de que é natural assim mesmo, senão a Previdência amanhã vai quebrar. Então, assim, para fechar, porque eu já passei muito aqui, no debate a gente complementa, porque o assunto é muito denso, eu queria dizer o seguinte: essa profissão, ela tem muito a contribuir, né? E essa contribuição se faz com organização, né, política, organização e escolhas profissionais. E essas escolhas profissionais, muitas vezes, gente, lógico que depende de uma organização maior. No Serviço Social da Previdência, para fechar, nós estamos passando por momentos
complicadíssimo, inclusive agora com a ameaça de extinção e a saída da estrutura regimental nossa. E a gente só conseguiu não sair por conta da resistência. Mas já sabemos que todo dia tem chumbo grosso. Agora só o serviço social não pode acumular cargo, né? Agora só o serviço social não pode fazer os seus registros técnicos da forma como vem sendo feito. Foi criado um registro eletrônico pelo setor de saúde do trabalhador, sem uma discussão com a área, ao mesmo momento que toda a área estava sendo informatizada, quer dizer, o dinheiro público da Dataprev pode parar ali com o processo de informatização, porque o registro vai ser estatístico do jeito que lá que eles estabeleceram, numa lógica de produtividade. Então, esses ataques internos e esses ataques externos acontecem em todos os trabalhadores, mas no Serviço Social da Previdência, no INSS hoje, como a gente se posicionou coletivamente contra a contra-reforma, como a gente está mostrando que a instituição não é uma instituição monolítica, nós não estamos ali de favor, nós somos concursados, nós fizemos... o serviço social existe em ponto direito, eles têm que nos engolir, querendo ou não querendo. Então, com essa postura mais coletiva, os ataques estão vindo de todas as formas. E não tem outra saída. A saída é a gente se organizar, né? E hoje nós temos uma Comissão Nacional de Assistentes Sociais ligada à FENASCOS, tem aqui a companheira Poliana, que faz parte da Comissão Nacional, e nós estamos tentando minimamente ter um conjunto de CFSPs o tempo todo apoiando, mas essa luta é nossa, mas essa luta também é de todos os trabalhadores em defesa, né, do que é aquilo que a gente acredita, que é que a Seguridade Social Pública, ela é possível, ela é necessária, e ela não pode ser vista meramente como uma coisa utópica, ela tem que ser construída no dia a dia, cotidianamente e com a nossa contribuição. Desculpa ter passado aí do horário. Antes de passar aqui para a Elisa, só dar um recado, para reforçar, né, que na pastinha que vocês receberam tem um termo de consentimento de imagem, né? A palestra está sendo gravada, posteriormente ela será divulgada, mas nós precisamos, né, dos termos de consentimento para poder autorizar a divulgação. Obrigado, passar para a Elisa. Obrigada, Diego. Cumprimento a Maria, a Marinete, pelas importantes contribuições que vocês trouxeram, não é? Novamente, aqui, cumprimentando a todas e todos, eu quero agradecer muito à seccional, aos companheiros da COF, né, porque é uma honra muito grande poder participar dessa mesa de abertura de um evento tão significativo, né? Eu acredito que a COF tem uma importância muito grande, né, na fiscalização do exercício profissional e que, infelizmente, poucos assistentes sociais têm o conhecimento sobre o significado desse trabalho, né? Então, eu acho que quanto mais nós estivermos próximos à COF, quanto mais a COF estiver próxima à categoria, a gente acaba aprendendo e tendo um exercício profissional compatível com os nossos princípios ético-políticos, não é? Técnico-cooperativos, enfim, eu acho importante realmente esse evento e eu estou muito contente de poder estar aqui. E para falar um pouco, né, da Seguridade Social no Brasil, né, acho que a Maria já trouxe um pouco desse retrospecto, mas assim, professor tem aquela coisa, né, sempre faz um